Sejam muito bem-vindos, esse é o Oeste Sem Filtro, que está no ar pelas plataformas de streaming YouTube, Rumble e também pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Vamos atualizar e comentar os principais fatos desta segunda-feira, dia 17 de abril. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Confira os destaques de hoje. Zanin defende Lula e parentes em 135 processos no STF. Primeiro lote de prisioneiros do 8 de janeiro começa a ser julgado pelo Supremo nesta madrugada. Declarações pró-China de Lula pioram a imagem do Brasil e são criticadas pela imprensa internacional. Esses assuntos e muito mais agora em Oeste Sem Filtro. A jornalista Malu Gaspar revelou que Cristiano Zanin é advogado em 188 processos no Supremo Tribunal Federal. Desse total, 135 envolvem Lula ou seus familiares. Só as ações relacionadas com a Lava Jato somam 65% das ações. Apesar disso, Zanin é o preferido de Lula para a vaga aberta no STF pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Bom, e para começar nossa rodada de análise e comentários aqui no Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Augusto Nunes. Depois que Cristiano Zanin passou a representar Lula, o advogado começou a trabalhar em processos aí bastante parrudos, robustos, né, como a defesa da rede de lojas americanas e também do governador de Alagoas, Paulo Dantas, que é aliado de Lula. Muito boa noite. Tem o Paulo Dantas também. Paulo Dantas. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio Navarro. Boa noite, minha querida parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, os advogados, até poucos anos atrás, eles se declaravam impedidos de julgar um determinado processo que envolvesse, por exemplo, algum parente, algum amigo, uma empresa qualquer a que eles estivessem ligados. Então, eles não julgavam esses casos no Supremo, depois de vestirem a toga. Essa regra foi para o espaço, como tantas outras, graças ao Lula. No momento em que ele nomeou o Ricardo Lewandowski, em 2006, e o Lewandowski deixou claro que votaria com o Lula em todos os processos. Se o Lula tivesse assassinado a família inteira, ele votaria pela absolvição. Depois disso, começaram os precedentes, um pior que o outro. Veio também o Toffoli, era advogado-geral da União, continuou sendo advogado do Lula. Ele votou contra o comparecimento do Lula ao enterro do irmão e fica invocando isso de meio minuto para fingir que ele agiu com imparcialidade. Isso aí não tinha importância, sobretudo para o Lula. Ele transforma qualquer enterro em comício, como fez com o da própria mulher. O essencial é que o Toffoli votou com o Lula em todos os projetos que interessavam ao governo. E foi ele quem iniciou esse processo, teve a ideia de instaurar esse inquérito das fake news aí, que é uma praga que vai corroendo o Supremo. Agora, nomear o Zanin já é demais. O Zanin passou o tempo inteiro mentindo. Fala em fake news, o Supremo vai botar um campeão das fake news. Começa pela fake news segundo a qual o Lula é inocente. Essa é a maior de todas. Foi ele, conforme informa o choroso de emoção Gilmar Mendes, foi ele que lutou bravamente pela libertação de um culpado e conseguiu. Ele não poderia, portanto, julgar nada ligado ao governo e nem alguma coisa em qualquer setor da vida brasileira que envolvesse interesses do governo. Pois eu não tenho a menor dúvida de que, se ele for indicado, não vai se declarar impedido de nada. Pois o Toffoli votou no julgamento do Mensalão, ele entrou lá no fim para jogar a favor do time dos bandidos e jogou com muito entusiasmo.
Vamos lembrar a vida inteira. O Dr. Sobral Pinto, avô do Guilherme Fiuza, nosso companheiro aqui, que ainda não voltou a participar do programa, mas voltará logo. Ele recusou a vaga oferecida pelo Juscelino Kubitschek porque ele tinha apoiado uma ideia do Juscelino. Esses outros aceitam porque apoiaram todas as ideias. Mas ele também escolhe, é aquilo, né? Quem está errado escolhe o advogado certo. Eu já disse isso sobre o Cacai, e depois os fatos confirmaram que é o Cacai mesmo, o preferido dos culpados, vem confirmando. E agora ele é o advogado das Americanas. As Americanas ele representa aqui a trinca de bilionários caloteiros. E da JBS. Essa então dispensa apresentação. É a fachada por trás da qual os irmãos Batista, Wesley, qualquer Wesley aí é da família, eles roubam o BNDES, eles roubam o nosso dinheiro, eles não querem pagar o acordo de leniência que eles propuseram para escapar da cadeia. Então, o Zanin, no Supremo, ele se sentiria em casa, né? A gente é que se sentiria muito mal. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A gente já falou bastante aqui no programa. Se realmente Cristiano Zanin for indicado ao Supremo pelo presidente Lula, caberá ao Senado fazer a sabatina e questionar as ações que Cristiano Zanin tem no Supremo, né? São 65% delas relacionadas à Operação Lava Jato. Exatamente, Paula. Muito boa tarde, muito bom iniciar a semana com vocês. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e muito boa noite, muito boa tarde, aqui na Califórnia ainda boa tarde, para a nossa audiência maravilhosa. Paula, esse é o ponto, o Senado. Até quando nós vamos ver um chá das 5 nas sabatinas que são transmitidas, inclusive, para todo o Brasil, quando há um indicado, né, um nomeado aí para o Supremo Tribunal. Sabemos muito bem, vários senadores que já entrevistamos já disseram, confirmaram, quando o nome chega ali na sabatina, já está tudo costurado, tudo já está costurado, o nome já está aprovado, aquilo tudo ali é um mise-en-scène, né? É apenas um teatro. Horas, né? Nós ficamos horas na frente da TV, porque temos que nos engajar na vida política do Brasil, e o Supremo Tribunal Federal passou a fazer parte da vida política do Brasil, mas ficamos horas vendo apenas um teatro. A gente tem que começar a cobrar também, talvez uma PEC, não sei se isso é possível, para que qualquer indicado ao Supremo Tribunal Federal ele seja um juiz de carreira, né, como é aqui nos Estados Unidos. Os nossos ministros, eles falam tanto da Suprema Corte Americana, do juiz A, do juiz B, da juíza que faleceu, de Alexander Hamilton, mas eles nunca trazem o que os americanos, ou os pais fundadores, ou os juízes da Suprema Corte Americana, o que eles falariam sobre esse descalabro, essa insegurança jurídica que nós vivemos e como os nossos ministros eles atuam de maneira política. E por que tem que ser juiz? Porque são exatamente nas decisões como juiz que eles são sabatinados aqui nos Estados Unidos. Né? Passam pela sabatina do Senado e as perguntas ficam em cima das condenações, por que o senhor aplicou essa pena, por que o senhor não seguiu essa regra aqui, essa jurisprudência. E, no entanto, no Brasil, nós ficamos sentados assistindo um chá das 5, né? Tanto que Rodrigo Pacheco, por exemplo, presidente do Senado, o único que detém a chave, a ferramenta de freios e contrapesos contra juízes que cometam inconstitucionalidades, ele engaveta tudo porque ele,
o seu escritório de advocacia tem não sei quantos processos em cima das mesas do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é o legislativo que embola com o judiciário, as empresas, os escritórios de advocacia, mulheres de ministros do Supremo Tribunal Federal defendem empresários e outras empresas que também têm processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, é uma confusão generalizada e nós precisamos começar a cobrar o que nós vamos fazer no futuro. E eu acho que uma das saídas é exatamente qualquer indicado precisa ter passado pela carreira de juiz. Silvio Navarro, muito boa noite. A Ana toca num ponto importante, né, que é a questão da composição do Supremo Tribunal Federal. Hoje, 10 ministros do Supremo, apenas 2 são juízes de carreira, o ministro Luiz Fux e a ministra Rosa Weber, que foi juíza do trabalho. O que mostra que não é um critério, não é uma... Juíza do trabalho, mas também porque entrou lá pelo 5º Constitucional, né, essa excrescência, que reserva uma cota de vagas para quem era advogado, só é isso? É por aí. Quem foi juiz que prestou concurso, parece que foi o Fux só. De carreira, sim. Mas o que prova o que mostra que não é uma credencial necessária para você chegar à Corte Suprema. Boa noite para você, Paula, mestre Augusto Nunes, craque Ana Paula Henkel. Boa noite para você que está aí do outro lado da tela. Veja, o Brasil, Paula, é um caso raro onde a Corte julgadora, praticamente em sua totalidade, é amiga do rei. Isso é um absurdo. A gente falava agora há pouco, e a Ana tratou desse tema de alguma forma, como as pessoas, os brasileiros, pagadores de impostos, eles sabem o nome dos 11 ministros do Supremo. Agora saiu Ricardo Lewandowski, teremos um novo ministro em breve, e parece noticiário de futebol. Fulano vai ser convocado para uma Copa do Mundo, ou um draft de basquete na NBA, sabe? Quem é mais cotado para... Isso é um absurdo, os brasileiros não deveriam saber sequer o nome de um ministro, porque eles deveriam se manifestar unicamente pelos autos e não nos microfones. Essa atual composição do Supremo Tribunal Federal, ela frequenta os holofotes e os microfones como nenhuma outra. A chegada do Cristiano Zanin, se confirmada ao STF, ainda tem mais um agravante, porque o Supremo acaba de dar adeus ao mais petista de todos os ministros que passaram por lá nos últimos tempos, Ricardo Lewandowski. Tem um artigo na edição desta semana da Revista Oeste, do Augusto Nunes, muito bom por sinal, mostrando toda a lista de serviços prestados por Ricardo Lewandowski no tempo em que ele passou no Supremo desde 2006 e terminando agora, rasgando a lei das estatais, entregando Sérgio Moro e Deltan Dallagnol para a Corte que já os pré-julgou e condenou em entrevistas, por exemplo, a mais recente do Gilmar Mendes, talvez o grande algoz, o grande desafeto da Força-Tarefa da Lava Jato, por ser um anti-lavajatista declarado também. Então, olha para onde é que nós estamos apontando, para a possibilidade de um advogado, não só do Lula, não só mas também de empreiteiras, ou seja, alguém que tem lado, né, que defendeu partes, ser capaz de julgar as suas partes, a que eles defendeu no futuro, né, para terminar, jogar a última pá de cal em tudo o que a Lava Jato conseguiu nos últimos tantos anos, né? Foram 7 anos áureos da Lava Jato, depois durou um pouquinho mais, mas já sem fôlego. Realmente, só no Brasil. E 3 ex-babás dos filhos de Cristiano Zanin entraram na justiça contra o advogado e a mulher Valesca Teixeira. As acusações são de danos morais e de condições de trabalho abusivas. Segundo a defesa, as babás eram ofendidas por Valesca. 2 ações são de 2017 e a última do mês passado. Os processos correm em sigilo. A mulher de Zanin disse que, abre aspas, são alegações fabricadas que pretendem confundir o zelo de uma mãe com interesses financeiros e que, ao mesmo tempo, procuram desgastar a reputação do meu marido, fecha aspas. Ana, a gente não tem muitas informações, o caso corre em segredo, né, em sigilo, segredo de justiça, mas é um caso bastante delicado aí, né?
Claro, eu acho que seria irresponsável da nossa parte, né? Porque nós sabemos muito bem como a banda toca na vida profissional, né, do Zanin. Estávamos comentando exatamente sobre isso e comentar alguma coisa no sentido misturar, né, a vida privada, esses processos sem termos melhores e maiores informações. Agora, nós precisamos acompanhar tudo isso de perto, porque, como o Silvio estava falando, são pessoas que poderão chegar, né? Tomara que não chegue o Cristiano Zanin, mas são nomes que podem chegar na corte mais alta do nosso país, que quando você chega ali, você não tem mais recurso nenhum, né? Nenhum. Nós temos um ex-deputado federal preso, indultado pelo presidente Jair Bolsonaro, preso, né, por uma ordem draconiana do Supremo Tribunal Federal, e você vai exatamente recorrer a quem? Não tem mais ninguém. Então, esse tipo de conduta precisa ser investigada também na vida privada, já que, né, o que sempre leva esses nomes para o Supremo Tribunal Federal é o conhecimento jurídico, né, e a reputação ilibada. Então, temos que acompanhar o desenrolar desse caso para exatamente colocar tudo no contexto do nome do Cristiano Zanin. Perfeito. Augusto? Aliás, antes de mais nada, eu queria me explicar. Você tem razão. A Rosa Weber, ela fez concurso para se tornar juíza do trabalho, é isso? Então, estou corrigindo a informação que eu dei. Então, temos dois ministros que prestaram concurso. Bom, esse caso aí ainda precisa ser esclarecido, mas imagine, né? O que a justiça vai agir? Como é que a justiça vai agir? Se ele chega ministro do Supremo, acabou, encerrado tudo. E agora, 18h02. O Ministério Público Federal defendeu nesta segunda-feira a soltura de Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro está preso há mais de 90 dias por suposta omissão nos acontecimentos de 8 de janeiro. No pedido enviado ao STF, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defende a substituição da prisão por medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica. Além disso, Torres não poderá se ausentar do Distrito Federal nem manter contato com os demais investigados. Silvio Navarro, a gente comentou o caso de Anderson Torres aqui na semana passada. Ele está bastante abatido há mais de 90 dias preso e agora a defesa pede, claro, a soltura de Anderson Torres, com agora o parecer do Ministério Público Federal, e cabe ao ministro Alexandre de Moraes, então, definir o destino do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Que é um absurdo, né, Paula? Nós falamos aqui na sexta-feira e comparamos, inclusive, a situação, o caso do Anderson Torres, que é uma figura pública, foi ministro da Justiça, foi secretário de Segurança do Distrito Federal até o 8 de janeiro e está preso. Veja, ele estava fora do Brasil, ele voltou dos Estados Unidos, ele se apresentou à Justiça, à polícia, cumpriu todas as normas, todo o rito, entregou o passaporte. O Anderson Torres não é o Henrique Pizzolatto, aquele que fugiu do Brasil pelo Paraguai, depois foi encontrado na Itália, na época dos governos do PT. Ele não vai fugir num veleiro rumo à Venezuela, como se o plano do Delcídio Amaral para a fuga do Néstor Cerveró, naquela época, no anodatário, né? São as grandes anedotas da época da Operação Lava Jato. Não vai acontecer isso. Como é que você explica para uma pessoa em pleno juízo sobre o que está acontecendo no Brasil? Você tem uma figura pública como Anderson Torres, que ainda não teve a sua própria conduta tipificada nesse caso, individualizada. Quais crimes ele cometeu? Que crimes ele articulou? A tal da minuta golpista que foi encontrada na casa dele, que ninguém sabe o que era aquele pedaço de papel, ninguém sabe o que aquilo significava. Quem mais tinha aquele tipo de documento? Se é que se tratava de um documento, ninguém sabe.
Ou seja, você mantém uma pessoa nessas condições, ele já perdeu 12 quilos, segundo o documento apresentado pela defesa dele. Ele tem 3 filhas, com idade de 9, 11, 13 anos, idade escolar, com dificuldades por conta da prisão do pai. Ele tem um caso grave de saúde na família dele, um tratamento contra um câncer, que é um caso grave, não é dele, é de uma familiar dele. Ou seja, olha o trauma psicológico, o dano psicológico que isso já provocou no núcleo familiar do Anderson Torres. O Sérgio Cabral está na praia uma hora dessas. Como é que você explica para uma pessoa que está em pleno juízo que o Sérgio Cabral, condenado a mais de 300 anos de prisão, que o Pezão, que na semana passada também a justiça decidiu que o Pezão não deve mais nada ao Poder Judiciário, ele era condenado a 98 anos num esquema que ficou famoso, a Operação Boca de Lobo, no Rio de Janeiro, um nome que vem bem a calhar à política fluminense. Ele era conhecido por cobrar 13º de propina. Como é que você explica que um sujeito desse está solto e o Anderson Torres permanece preso? Mas esse é o Anderson Torres, que a gente conhece o nome, que a gente conhece o rosto. E as outras centenas de pessoas que a gente não conhecia o rosto nem o nome, que foram levadas para um ginásio da Polícia Federal sem saber que estavam sendo embarcadas naqueles ônibus com essa finalidade. Pessoas com comorbidades, com problemas de saúde, mães, avós que tinham a guarda e a tutela de crianças que ficaram meses sem reencontrá-las, pessoas hipertensos, diabéticos que ficaram até fevereiro sem os medicamentos. Como é que você explica para essas pessoas que a gente não conhecia o rosto, o trauma que elas passaram? Que o André do Rap, da facção criminosa mais perigosa do Brasil, teve os bens devolvidos pelo Superior Tribunal de Justiça, um helicóptero. Como é que você explica uma situação dessa? Chega, né, Paula? Já passou da hora, né? Parece que agora vamos ter, inclusive, julgamentos em lotes dessas pessoas, se aceitam ou não a denúncia. Falaremos sobre isso ao longo do programa. Ana, vamos lembrar para quem nos acompanha, para quem está chegando agora, que o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, defendeu, na verdade, a substituição da prisão em regime fechado de Anderson Torres por medidas cautelares, aí, como o uso de tornozeleiras, uma espécie aí de prisão domiciliar, né? O que mostra... O que já é um absurdo. Exato. Já é um absurdo. É isso. Não tem que substituir. Porque, no caso do Anderson Torres, uma prisão ilegal dessa é substituir 6 por meia dúzia. Não tem que estar com tornozeleira eletrônica, não tem que estar, como o Silvio muito bem colocou, o comentário irretocável do Silvio, o Anderson Torres acreditou na justiça brasileira, voltou dos Estados Unidos, ele poderia ter ficado aqui, né? Um processo de extradição é complicadíssimo. Qual crime, né? Como vai provar um crime que é uma alegação de oponentes políticos? Então ele voltou ao Brasil, entregou o passaporte, se entregou à justiça, confiou. O doutor Ives Gandra Martins, que gentilmente nos concedeu uma entrevista aqui na semana passada, disse: que documento é esse que foi encontrado na casa do Anderson Torres? Um rascunho, uma coisa que não é assinada, que ninguém sabe de onde veio, para onde ia, uma coisa completamente que não, sem importância alguma. E aí vem um questionamento que o Anderson Torres acaba entrando nesse contexto. Por que até hoje, 17 de abril, o governo ainda está lutando contra a CPMI do 8 de janeiro? Que medo é esse? O que essa CPMI pode mostrar, que inclusive pode ajudar o Anderson Torres a mostrar que ele não tem absolutamente nada a ver com aquela invasão, com o 8 de janeiro? Então, substituir tornozeleira eletrônica, que prisão é essa? Qual foi o julgamento? Né? Onde está a turma do prisão apenas depois de trânsito julgado? Então, tornozeleira, prisão domiciliar. Mas ameniza, é 6 por meia dúzia. É 6 por meia dúzia. E a pergunta continua no ar.
As redes sociais passaram o final de semana perguntando por que o governo, agentes políticos do governo, no legislativo, por que vocês ainda estão lutando contra a CPMI do 8 de janeiro. Inclusive, há um rumor de que assinaturas serão retiradas na última hora. E aí, eu não sei como fica a história de se é possível, não sei quais são as regras ali, né, o regimento. Se você coloca a sua assinatura, você não deveria ser autorizado a tirar a sua assinatura de uma CPI ou uma CPMI. Se você atestou que você quer aquela investigação, você não pode retirar a sua assinatura, porque muita gente coloca assinatura para nos bastidores fazer um joguinho de troca. Olha só, o que você me dá, o que você tem, a minha assinatura está lá, então eu te seguro como refém até você me prover alguma coisa. Por que estão com medo desta CPMI do 8 de janeiro? Augusto Nunes, na semana passada nós ouvimos aqui o jurista Ives Gandra Martins, e ele mesmo disse que o caso aí de Anderson Torres não atende aos requisitos, aos critérios jurídicos, legais, para manutenção, para justificar a manutenção da prisão preventiva dele por mais de 90 dias. É ilegal do começo ao meio, né? Espero que o fim chegue logo. Até agora é só baseado em ilegalidades. Aqui está mais uma. O judiciário agora que pede que o Ministério Público se manifeste. Isso é uma loucura. O Ministério Público toma a iniciativa. Ele denuncia porque assim determina o sistema acusatório brasileiro. Já está preso Anderson Torres por quem? Por alguém alguém do Ministério Público pediu? Não. Quem pediu foi o ministro Alexandre de Moraes, quem determinou a prisão. E agora consulta e vem uma proposta covarde, cafajeste, porque é meia prisão. Está preso? Não, está meio preso. Ele pode sair de casa, mas andar 20 metros. Acusado do quê? O que é que ele fez? Houve o devido processo legal? Houve o direito de ampla defesa? O advogado sabe exatamente do que ele é acusado? Foram apresentadas as razões da defesa? Aí o ministro pode dizer, não, vamos começar agora. E ele está preso há quanto tempo? São dias que somem da sua vida. Vamos deixar as coisas claras aqui. O Anderson Torres está preso por ter sido ministro do presidente do governo Bolsonaro e porque ocupou o Ministério da Justiça. É um caso de vingança. E juiz não se vinga. Juiz não se vinga. O juiz tem que segurar, né, bloquear esse tipo de sentimento, se ele nasce com essa tendência, porque o Shakespeare disse que é o mais humano, e mostrou com as suas peças que é o mais humano dos sentimentos. Para o homem comum, o juiz não é. O juiz ele tem o dever de agir corretamente e não ceder a esses sentimentos que são nefastos. Todo o caso Anderson Torres está anulado, será anulado, e Anderson Torres ainda vai conseguir uma reparação na justiça, porque ele está contaminado pela vingança. É isso. Agora 18 horas, 14... Paula. Fala lá, Ana. Diga. Só mais uma pergunta. Por que o GSI negou pela segunda vez negou à Câmara acesso às imagens do 8 de janeiro? 2 vezes já foi pedido pela Câmara, de acordo com a lei, né, de informação, e o GSI não quer liberar essas imagens. O que está acontecendo? O que estão tentando esconder? O Silvio fez uma comparação ótima dos que estão soltos a essa devolução dos bens aí do André do Rap. Isso é uma loucura. É uma loucura. Enquanto isso acontece, continuam presos dentro ou fora da cadeia milhares de brasileiros que vão começar ainda a ter examinada hoje a culpa
numa sessão virtual da qual falaremos mais tarde. Não quero me precipitar. E logo mais aqui no programa Oeste Sem Filtro, nós vamos conversar com um advogado que defende 15 pessoas presas por suspeitas de participação nos atos de 8 de janeiro. Logo mais aqui em Oeste Sem Filtro. E a gente segue com mais informações e notícias por aqui. A Procuradoria-Geral da República denunciou o senador Sérgio Moro ao STF. A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pede a condenação de Moro por causa de um vídeo que viralizou na internet na última sexta-feira. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Lindora Araújo afirma que o senador cometeu crime de calúnia contra o ministro do STF, Gilmar Mendes. Ela cita como agravante o fato da frase ter sido dita contra um funcionário público com mais de 60 anos de idade. E aí, Silvio? Olha, Paula, veja, é evidente que o Sérgio Moro nessa fala estava fazendo uma brincadeira, ele está rindo, aquilo é um ambiente descontraído e informal. No entanto, ele detém algo que no Brasil já foi desfigurado, rasgado e praticamente não serve mais para nada. Mas se a gente se ater simplesmente ao que diz a Constituição, ao que diz o regimento das casas legislativas, ele teria imunidade parlamentar, inviolabilidade de mandato. Artigo 53. Penalmente e do ponto de vista civil, é inviolável por quaisquer das suas opiniões. Tá? Se isso ainda estivesse em voga no Brasil, talvez sequer essa discussão estaria sendo feita. Segundo, é revanchismo explícito. Essa vice-procuradora é de uma ala do Ministério Público até recente, né, que ascendeu justamente com a missão de jogar a última pá de cal, repito, na Operação Lava Jato. Foram eles que foram enviados a Curitiba para buscar os terabytes todos dos 7, 8 anos de Operação Lava Jato, centralizar o que ainda restava da Lava Jato, tramitando, ou seja, em curso, aguardando o trânsito em julgado em diferentes esferas dos tribunais brasileiros, centralizar tudo em Brasília para manter o controle. Afinal de contas, estava já àquela altura em curso uma operação para apagar a Lava Jato, rasgar a Lava Jato dos livros de história, rasgar a memória da Lava Jato, como se fosse possível que as coisas desacontecessem no Brasil. Bom, dito isso, provavelmente esse caso vai, de alguma forma, vai bater em um outro caso que já está lá no STF, que foi citado agora há pouco, no comentário anterior eu lembrei que Ricardo Lewandowski, antes de se despedir, entregou o Moro e Deltan Dallagnol, o juiz da Lava Jato e o chefe da força-tarefa da Lava Jato, numa bandeja para justamente Gilmar Mendes e outros desafetos na corte. Eles deveriam ser julgados em varas anteriores, primeira instância, porque ainda não haviam sido eleitos, ainda não tinham o mandato de senador e deputado respectivamente, mas Ricardo Lewandowski deu um jeito porque quer ver de alguma forma, em algum momento, tanto Moro quanto Deltan Dallagnol atrás das grades. Esse é o sonho de todo mundo que pagou pela maior máquina de corrupção já vista na história. Eles montaram a pilhagem dos cofres públicos como jamais visto e agora eles querem que os responsáveis por investigar e condenar sejam punidos justamente por ter descoberto que eles eram bandidos. Antes de chamar a Ana, eu vou pedir novamente para a produção exibir esse vídeo rápido, esse vídeo curtinho aí do senador Sérgio Moro. Não, isso é fiança, é instituto para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Ana, em nota, a assessoria do senador Sérgio Moro afirmou que a fala foi tirada do contexto e não contém acusação contra ninguém. Pois é, eu vou trazer então um pouco de contexto, né? Primeiro que calúnia, injúria, difamação, isso tudo já está tipificado no nosso Código Penal, né? Eu sempre falo aqui dos artigos 138, 139, 140. Já usei muito, funciona, é uma maravilha.
No primeiro ano, nos primeiros meses, né, da nossa querida revista Oeste, eu escrevi um artigo exatamente sobre o campeão de habeas corpus do Supremo Tribunal Federal, o Gilmar Mendes. E eu peguei aqui, agora rapidamente puxei aqui no nosso arquivo, rapidamente, o artigo traz várias, né, uma lista enorme dos habeas corpus do Gilmar Mendes, mas peguei aqui, pincei algumas para gente. Gilmar Mendes mandou soltar, eu sempre trago aqui, porque as pessoas, às vezes a gente tem memória curta, é tanta coisa que acontece no Brasil, né, Paula? Mas vamos relembrar aqui. Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, na gestão de Sérgio Cabral, acusado de fraudes milionárias em licitações. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa e lavagem de dinheiro. Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido, foi preso na Operação Cadeia Velha, que expôs um esquema de pagamento e recebimento de propina entre empresas de ônibus e políticos do Rio de Janeiro, em uma teia que envolvia também o ex-governador Sérgio Cabral. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso na Operação Calicut, braço da Lava Jato no Rio, que investigou o desvio de recursos públicos federais em obras realizadas pelo governo de Cabral. Até meados de 2018, Paula, Augusto e Silvio, Gilmar Mendes já havia libertado quase 40 presos da Operação Lava Jato, presos e investigados de crimes graves e que envolviam quantias estratosféricas de dinheiro. Tudo isso com uma quantidade exorbitante de quê? De habeas corpus. Silvio. Não, só fazer um adendo aqui a esse comentário da Ana, belíssimo levantamento, que no caso do Jacob Barata Filho, que foi beneficiado 3 vezes com habeas corpus do Gilmar Mendes, uma das operações, a mais famosa, a Ponto Final, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio, o desvio é de 260 milhões de reais. E tem uma foto, para quem quiser, né, do filho do Jacob Barata, e o Gilmar Mendes está presente nessa foto. Era um casamento, ele foi convidado para esse casamento, para a festa. Tem foto? Como é que chama aquele médico estuprador? O Roger Abdel. Abdelmaci também, pode botar na lista, viu, Ana? Soltou mais de uma vez. Eu passei anos me referindo à produtividade da fábrica de habeas corpus administrada nos porões do Supremo pelo Gilmar Mendes. E continuo afirmando que ele é gerente de uma fábrica de habeas corpus. Vai me processar? Por que o Moro falou demais? O Moro também. Ele, no caso do Supremo, o Moro é culpado pela prisão do Lula, por ter preso o chefe da quadrilha. É isso. Esse foi o crime que ele cometeu. Só repara aqui, eu acho que eu falei filho, né? O casamento do filho é Jacob Barata Filho, mas o casamento é da neta. A neta dele, o Gilmar Mendes, foi padrinho de casamento. Agora, 18 horas e 23 minutos, a gente tem um recadinho para você e volta já já. Pessoal, hoje tem uma informação importante para você que está assistindo a programação da Revista Oeste. Nós vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vita e Gold, que foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dor no corpo por conta de inflamação ou desgaste das articulações. É aquela famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, e vai muito além, porque as pessoas deixam de fazer atividade do dia a dia por conta de dor. A dor veio, tem algo de errado, a gente não pode ignorar e nem se acostumar com ela. Mas comece o seu tratamento com Ora Pronobis da Vita e Gold e eu vou te explicar o porquê. Primeiro que Ora Pronobis é uma planta estudada há muito tempo com muitos benefícios para você. Segundo que é um anti-inflamatório natural maravilhoso. E o da Vita e Gold, Ora Pronobis da Vita e Gold está concentrado, ou seja, ele vai direto no foco da sua inflamação e da sua dor para te trazer um resultado mais rápido. Ou seja, se você está aí
com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, com dificuldade para fazer as tarefas básicas do dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. É isso mesmo, mas ele vai muito além da dor. Imagina que o Ora Pronobis tem mais vitamina C que a laranja, tem mais cálcio que o leite e para você que faz ainda tratamento para anemia, tem mais ferro do que uma beterraba, gente. É saúde em cápsula para você. Aproveitem! Corre lá, 0800 291 2200. E ó, Renata tem promoção, viu? Tem uma promoção e a promoção tá boa demais. Ligou agora, falou que tá assistindo a Oeste, você vai ter 70% de desconto, não é mentira, 70% de desconto no seu frasco de Ora Pronobis e vai ganhar um presentão. Você vai levar aqui o colágeno tipo 2, que vai ajudar nas dores da sua articulação também. Ou seja, são 2 produtos da Vitae Gold com garantia para você ter um resultado maravilhoso na sua dor. Acabou a dor para você, chega de sentir dor, ficar chateado, parar as tarefas do dia a dia. Liga agora e adquira o seu Ora Pronobis. 0800 291 2200. E o STF começa a analisar na madrugada desta terça-feira as denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República contra 100 pessoas acusadas de envolvimento no 8 de janeiro. Alexandre de Moraes, relator da investigação, priorizou os casos de quem continua preso. 1.390 pessoas foram detidas. 294 ainda estão atrás das grades. A análise será feita em plenário virtual. Moraes vai publicar o voto e os demais ministros poderão seguir ou não o entendimento até a próxima segunda-feira. E agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. E o entrevistado de hoje é o advogado Cláudio Caivano. Ele defende 15 pessoas por suspeita de participação nos acontecimentos de 8 de janeiro. Todas estão em casa com tornozeleira eletrônica. Boa noite, doutor Caivano. O senhor me ouve bem? Ouço sim, Paula. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Obrigada pela sua participação. E nesse primeiro lote aí, vamos chamar assim, né, desses 100 acusados que hoje estão presos, os ministros do STF, eles vão analisar as condutas desses presos de maneira individualizada, doutor Caivano? Olha, Paula, é difícil responder isso sem ter tido acesso aos autos. Eu tenho uma pessoa, né, um advogado conhecido, que inclusive me pediu ajuda na defesa de um desses 100, já temos notícias que ele está dentro, né, desse rol de pessoas, vai participar, né, de forma passiva desse julgamento. Agora, o meu colega não tinha tido até o último domingo sequer acesso aos autos. Havia tido uma troca de advogado em virtude do pedido da família, e esse meu colega assumiu o caso, e ele não teve ainda acesso aos autos. Talvez eu fique sabendo entre hoje e amanhã. Mas eu não acredito, e vou aqui dar o meu testemunho, porque dos 15 que eu sou advogado, né, eu e mais 2 colegas participamos da defesa deles, 3 já receberam oferecimento de denúncia, ou seja, eles estão sendo acusados por 2 tipificações penais. E as individualizações de pena, de conduta, na verdade, anterior à própria pena, não existem. Os pedidos são idênticos, as peças são idênticas, inclusive com as mesmas fotos de pessoas que não são os teoricamente acusados, e a única coisa que muda são o nome deles, Paula. Doutor Caivano, o senhor falou em 2 tipos penais, o senhor pode explicar quais são eles, quais são os 2 crimes? Claro, eles estão sendo denunciados pelo artigo 286, parágrafo único. O 286, para todo mundo saber, é o incitação ao crime, é como eu propalar uma informação ou convidar outras pessoas para o cometimento de algum crime. A exemplo, nessa situação, vamos invadir o prédio público. No caso deles, o parágrafo único é um parágrafo que foi aderido, né? Ele foi colocado no 286 do Código Penal por intermédio da Lei 14.197 de 2021, que colocou ali a animosidade, ou você incitar a animosidade, a agressividade das Forças Armadas
contra as outras instituições. Eu acredito ser bastante difícil você entender que a incitação de agressividade das Forças Armadas se dê através de um pedido de SOS e de orações. Mas, de todo modo, essa é uma das acusações. A outra é organização criminosa, né? Que é aquela questão de estar no 288, que é você ali se associar a outras pessoas para o cometimento de um crime, no caso próprio 286, parágrafo único. Então, a associação ali, essa reunião, ela está sendo interpretada como associação criminosa. Para mim, de qualquer lado que a gente tente olhar, observar e minimamente entender o que está se passando, fica bastante difícil, Paula. Quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Doutor, boa noite, obrigado pela entrevista. É de fato um processo kafkiano, eu fico surpreso, não consigo acreditar quando ouço do senhor, olha, um colega meu não teve acesso até hoje ao processo e por aí vai. A minha pergunta é a seguinte, doutor, nós temos precedente na história de um julgamento como esse que começa agora, né, da aceitação da denúncia em bloco, envolvendo tantas pessoas. Nós temos precedente disso, algum mutirão carcerário? Eu confesso que não me lembro. Bom, primeiro, boa noite, Paulo. Silvio, perdão, um prazer estar falando com você. Ainda não tinha tido a oportunidade de responder uma questão sua. Interessante você colocar dessa maneira. Claro que esse tipo de mutirão, do ponto de vista do Ministério Público, até para fazer algum tipo de apreciação de condutas criminosas, ele acontece muito aqui no estado de São Paulo. No entanto, não julgamentos em bloco, justamente pela dificuldade que isso traria aos magistrados, né? E principalmente, imagine aí você ter julgamento de um crime contra a vida num júri, que às vezes acontece, você ter aí 5, 6 partícipes, mas imagine fazer isso com 100 partícipes. Para mim, me parece extremamente inusitado. Então, não tenho precedentes nesse sentido, desconheço efetivamente. Como você citou Kafka, né, realmente fica bastante difícil você dissociar o que você acaba de dizer, né, o processo kafkiano, do que está acontecendo para esses meus assistidos. Eles são 15, eles não têm antecedentes, a maioria deles tem trabalho fixo, efetivo, alguns deles trabalham por conta própria, todos eles, em sua absoluta quantidade, têm residência fixa, né, um endereço fixo, têm família, são pessoas de bem, como eu disse, não têm antecedentes criminais e estão portando uma tornozeleira eletrônica. Estão sendo impedidos de sair de casa nos finais de semana, em virtude da interpretação que se dá ao recolhimento domiciliar aqui no estado de São Paulo. Houve a troca recente de tornozeleira, né, devolvendo a tornozeleira de Brasília, e aqui ficou ainda mais justo esse horário. E veja só, vou te contar aqui um caso bastante breve. Uma das pessoas conhece alguém que cometeu um determinado crime de tráfico de drogas, tráfico de entorpecentes. Ele está na rua, sem tornozeleira, ele é lá da mesma região, é uma cidade aqui do interior de São Paulo. Ele está sem tornozeleira e precisa se apresentar daqui 4 meses no fórum. Ele já assinou logo que saiu e vai assinar só daqui 4 meses. Esses meus 15 assistidos, Silvio, são obrigados a toda segunda-feira comparecerem no fórum. Isso por si só já é completamente inusitado, a gente não tem um paradigma para comparação na história do judiciário brasileiro. Mais de 52 mil pessoas nos acompanhando ao vivo aqui no programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua audiência. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, doutor Caivano. Obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Doutor Caivano, o GSI negou pela segunda vez acesso à Câmara às imagens do 8 de janeiro. E agora continuamos a assistir aí uma batida forte contra a CPMI do 8 de janeiro. O senhor acha que essa CPMI, o acesso a essas imagens, poderiam ajudar de alguma forma esses inquéritos que o senhor está conduzindo, esses processos que os clientes do senhor, e não apenas isso, mas elucidar, trazer um pouco de luz ao que de fato aconteceu no 8 de janeiro, porque uma prisão dessa maneira, né, mais de 1.000 pessoas, a falta de individualização, como o senhor sempre coloca, isso pode ser muito perigoso, mas o senhor acredita que o acesso às imagens e essa CPMI
isso poderia ajudar nesses processos? Oi, Ana Paula, boa noite. Um prazer estar aqui diante de você novamente, né? Quem agradece o convite sou eu. Veja só, eu não tenho a mínima dúvida que isso iria trazer à luz, como você mesma disse, né, ao que de fato aconteceu. Nós, todos os advogados que estavam lá defendendo as pessoas e que continuam nos processos, acredito aqui que possa falar dessa maneira genérica em nome deles, ninguém está passando pano para criminoso. Se teve uma conduta tipificada no Código Penal, que é a invasão, artigo 150 do Código Penal, e a depredação de um prédio público, causar dano, seja ele qual for, essa pena também tem que ser individualizada, né? Essa conduta primeiro tem que ser individualizada, para depois essa pessoa ter um julgamento correto, dentro da legalidade, e posteriormente, se for entendido que de fato teve a intenção, todos os acessórios ali, os requisitos estão presentes, e tem a tipificação, ele tenha o seu apenamento, né? Tem a pena aí que não deveria estar acontecendo, já no primeiro momento, não deveria estar acontecendo no STF. Não temos notícia de nenhum vereador, deputado, senador que tenha praticado algum tipo de crime, que tenha estado lá com os manifestantes. E volto a lembrar o que eu disse aqui da última oportunidade, essas pessoas foram presas, né, tiveram sua prisão em flagrante decretada de uma forma completamente atípica, fora do ordenamento jurídico, elas não sabiam que estavam sendo presas, foi-lhes prometido ir a um lugar seguro, por isso os ônibus, levaram-nas para a Academia Nacional da Polícia, pertencente à Polícia Federal, em Brasília, né, uma cidade bem próxima ali, uma divisa, é a Grande Brasília. E lá dentro permaneceram por mais de 48 horas, depois disso, como eu disse aqui da outra vez, não tiveram em 24 horas a sua audiência de custódia. Então tem muita coisa errada dentro desse processo. Agora, respondendo diretamente à pergunta, eu acredito que sim. Primeiro quem tem que provar é o Ministério Público. Então, deveria, a partir dele, esse interesse, né, a partir dessa instituição, esse interesse em ter acesso a essas imagens para que pudesse comprovar a conduta de cada pessoa que está sendo acusada a partir desses primeiros 100 que estarão sendo julgados durante essa semana, Ana Paula. Nós estamos conversando com o advogado Cláudio Caivano. Quem faz a pergunta agora é Augusto Nunes. Doutor Cláudio Caivano, é um prazer falar com o senhor. Eu queria fazer a seguinte observação e ver se o senhor concorda. O que o senhor disse já basta para deixar claro que não está havendo devido processo legal e é cerceado o direito de ampla defesa. Isso já basta para tornar qualquer prisão ilegal. Quem sofre esse tipo de prisão pode depois acionar a União em busca de indenizações, de alguma reparação? Boa noite, Augusto, um prazer enorme, prazer é meu, mais uma vez estar aqui diante de você também, sem a menor sombra de dúvidas. Estivéssemos vivendo tempos normais e não tempos sombrios, como disse um colega do ministro Alexandre de Moraes, o agora aposentado Marco Aurélio Mello, eu costumo comparar da seguinte forma, né? O que começou com tempos sombrios, hoje se tornou o inquérito do inferno de Dante. A gente só não sabe que nível do inferno a gente está. E justamente por isso, como você muito bem disse, o direito de defesa está cerceado. Aliás, o direito a garantias fundamentais dessas pessoas está sendo vilipendiado, violentado desde o momento da prisão. Eu não vou cansar de repetir isso enquanto eu estiver vivo. Tivéssemos aqui no Brasil, como eu estou dizendo, um judiciário funcionando normalmente, eu não tenho nenhum temor de dizer, o Estado de Direito vigindo, isso não estaria acontecendo. Respondendo diretamente, portanto, sim, essas pessoas, ao encerrar-se todo esse dissabor que a gente está tendo diante de nós, com toda certeza terão direito a pedir indenização do Estado. Doutor Caivano, a gente tem a informação aqui que cerca de 290 pessoas seguem presas em Brasília. Esse primeiro lote com 100 acusados, então, nesse julgamento do STF começa a partir de amanhã. Minha pergunta é, tem previsão para os outros acusados, um segundo lote de 100 pessoas? Tem alguma orientação nesse sentido, alguma expectativa de um novo julgamento? Nenhuma expectativa,
de onde a gente olhe, Paula, porque, como eu acabei de dizer sobre o colega, como ele foi colocado agora, ele tem que se habilitar no processo. Isso só é feito, para que vocês saibam, isso só é feito em Brasília. Então, para me habilitar nos processos e agora nessas denúncias, eles foram transferidos para um outro inquérito. O que começou no 4879, no caso dos meus assistidos, agora está no 4921. Seria como um filhote do 4879. Então eu tive que pedir, né, na verdade a gente paga um correspondente que está lá em Brasília, porque eu estou aqui no estado de São Paulo, eu estou na cidade de São Paulo, então eu tive que pagar para um colega ir lá fazer a diligência, se cadastrar no inquérito que é sigiloso, eu não o verei à distância, eu só consigo continuar tendo acesso para protocolar minha defesa na PET, que é a 10.820, é uma espécie de petição, onde o processo está andando de todo mundo, e já conta com mais de 17 mil páginas. Então você imagine a dificuldade de um advogado que está sendo colocado agora em toda essa celeuma, como é que ele vai rever 17 mil páginas num tempo tão exíguo, num prazo tão exíguo? Não há a mínima previsão dos próximos lotes, assim como eu não sei quando ocorrerão os julgamentos dessas pessoas. Primeiramente, precisa ser avaliado se vai ser no STF ou se vai ser na primeira instância. Houve um boato, nós ouvimos aqui, né? Outros colegas acabam nos passando notícias e etc., de que talvez o processo dessas pessoas que estão sendo denunciadas agora, como os meus assistidos fazem parte, isso seria transferido para a primeira instância, o que seria o correto. Agora, a gente não tem nenhuma definição, não sabe quem que vai receber essa defesa, porque ela está sendo protocolada lá no STF, então nós vamos ter que aguardar, infelizmente, o andamento de cada oportunidade para depois eu poder dizer a você o que efetivamente está acontecendo, Paula. É um infeliz episódio da história brasileira. Mais de 53 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Dá tempo para uma última pergunta, Ana Paula Henkel. Doutor, os dias, né, que essas pessoas estão presas, esses dias não voltam mais. E o dano psicológico, doutor? Como reparar isso? Se é possível reparar esse dano moral, esse dano psicológico e emocional? Olha, excelente pergunta, Ana Paula. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Para eu expor aqui que, né, a gente tem que continuar acreditando no Brasil e nas pessoas, né? Existem pessoas boas que acabam se juntando a nós nessa luta. Pessoas que são formadas em psicologia e que têm um importante instituto aqui em São Paulo acabaram me procurando e estão efetivamente fazendo um trabalho que é diário com todas as 15 pessoas que eu assisto. Então, chamam para videoconferência, não pode fazer isso, né, de forma grupal, pelo risco, né, a que eles estão nessas cautelares, então estamos tomando todo o cuidado, está havendo um atendimento individual, mas eu posso te garantir que os efeitos danosos psicológicos, eles são inúmeros, e vou refrisar aquilo que eu te disse da outra vez, essas pessoas estão sendo torturadas pelo sistema, porque essas tornozeleiras eletrônicas, elas tocam de madrugada, eles emitem sons e sinais visuais, né? Luzes piscam na tornozeleira. E isso, quando acontece, não é diário, mas a média que eu tenho admitido aí, recebido a informação deles, é de que a cada 2, 3 dias ela dá uma pane dessa e começa, durante a madrugada, de meia em meia hora, emitir sinais sonoros e luminosos. E aí tem que colocar o carregador na tomada para que aquilo cesse. Então, fora o dano psicológico, no sentido do trauma que eles passaram, de serem pessoas de bem, inocentes, e passaram dentro de uma prisão, de fato, dentro do sistema carcerário, ainda estão sendo torturadas dessa maneira, porque passam a vergonha de ter que sair de casa com uma tornozeleira eletrônica, diferente dos bandidos de fato, que atraem mulheres, né? Tem inúmeras reportagens que dizem isso, tem gente até usando tornozeleira fake para atrair mulheres, né? Veja o mundo como a gente está tendo que enfrentar hoje. Mas essas pessoas de bem, elas têm vergonha de andar na rua com essa tornozeleira. Então enfrentam os olhares, enfrentam tudo isso.
de toda sorte que você olhe, o dano psicológico, ele vai perdurar, acredito eu, por muito tempo na vida deles, mesmo que eles venham ser indenizados, porque dinheiro no mundo paga ter passado, por exemplo, como o caso, um deles que eu assisto, mais de 60 dias no sistema. Ele emagreceu, para você saber, Ana Paula e todos que nos assistem, 22 quilos. E nós conversamos ao vivo com o advogado Cláudio Caivano. Doutor Cláudio, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro, pela gentileza de conversar conosco. Um ótimo trabalho e uma boa semana. Igualmente a você, como eu disse, sou eu que agradeço. Paula, a todos vocês, muito obrigado, uma boa noite, até uma próxima, se Deus quiser. Agora 18h45 e o assunto é CPMI. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, prometeu para amanhã a primeira sessão do Congresso, em que deve ser instaurada a CPI mista de 8 de janeiro. A leitura do requerimento foi adiada por quase 2 meses por Pacheco. O documento tem o apoio de 193 deputados e 37 senadores. 2 assinaturas foram incluídas hoje. Os nomes não foram divulgados. Parlamentares estão preocupados com um possível boicote do governo. O tenente-coronel Zuco, deputado do Republicanos do Rio Grande do Sul, divulgou um vídeo alertando para o risco. Pessoal, compartilhem esse vídeo o máximo que puderem. É urgente. Como vocês sabem, este desgoverno está desesperado. Está tentando atrapalhar a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro, que já tem data para ser instaurada. É nesta terça-feira, dia 18 de abril. Por que eles não querem transparência e verdade? O que eles querem esconder? Estão tentando convencer os parlamentares a retirarem as assinaturas na véspera da instauração, ou seja, uma retirada coletiva, não dando tempo para buscarmos novas assinaturas. Nós não podemos permitir. Por isso, precisamos da tua ajuda para impedir esse golpe. Só para a gente atualizar a informação, uma assinatura foi retirada e 2 foram acrescentadas hoje, então totalizando 193 assinaturas de deputados e de 37 senadores. Seguindo aqui, o autor do requerimento, o deputado André Fernandes, do PL do Ceará, escreveu o seguinte, aspas, hoje é o último dia para adicionar e retirar a assinatura do nosso requerimento da CPMI do 8 de janeiro. Será que algum deputado vai ter coragem de retirar e trair o povo brasileiro na véspera da leitura? O povo não esquecerá. Silvio Navarro, amanhã é o grande dia, né? Que em tese está marcado a leitura do requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro. Será que vai realmente ocorrer? É possível que ocorra uma debandada aí às vésperas da leitura desse requerimento? Eu não acredito, Paulo, não acredito mais em debandada, mas vamos lá, começando pela sua pergunta agora há pouco. Será que algum deputado vai retirar, né? Lendo a mensagem, retirou. Alberto Mourão é o nome dele, do MDB aqui de São Paulo. A assessoria de imprensa dele confirmou a retirada, mas disse que ele estava muito ocupado para atender a nossa reportagem, a nossa repórter em Brasília, Ruth Moraes, e não poderia dizer por que decidiu retirar a sua assinatura. Alberto Mourão, deputado do MDB aqui de São Paulo. Bom, dito isso, nesse momento acontece no plenário da CCJ a portas fechadas, não é uma sessão da CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, mas sim uma reunião a portas fechadas, porque é uma sala grande e tem muita gente. Uma reunião com os líderes e outros parlamentares que já estão em Brasília, né? Esse horário eles começam a chegar. Em Brasília o Senado não trabalha, às segundas e sextas, mas eles já começam a desembarcar lá, justamente para decidir o que será feito amanhã. É um absurdo que hoje, dia 17 de abril, depois de tanto tempo, afinal de contas estamos aqui falando de um 8 de janeiro, ainda tenhamos que usar o deve ser amanhã a sessão. Ela tem que ser amanhã. Ela está marcada, agendada, confirmada. Ocorre que o governo, depois de tentar todos os tipos de artimanhas, truques e trambiques, oferecendo emendas parlamentares ou represar emendas parlamentares,
cargos em todo o segundo escalão da máquina pública, principalmente aqueles cargos direcionados nos estados, as superintendências. No Brasil tem superintendente para tudo. Ministério do Trabalho, tem os DENITs ligados ao Ministério dos Transportes, tem diversas autarquias, né? O Brasil tem aí pelo menos 190 cargos públicos loteados para todo tipo de funcionário comissionado, além de conselhos em administrações de bancos públicos e de empresas estatais. Mas nada disso deu certo. Então, a menos que a saída para o governo seja conseguir uma decisão no Supremo Tribunal Federal, não estou dizendo que isso seja impossível. Já vimos que no Brasil, no passado recente, a CPI da Covid, por exemplo, é o Supremo quem legisla. No Brasil, o Poder Judiciário tem uma caneta que é capaz de interferir em decisões interna corporis do Legislativo. Então não é impossível. Se o Supremo não for acionado ou não barrar a CPMI, a instalação amanhã, a leitura, outra coisa que pode acontecer é o senhor Rodrigo Pacheco chamar para si uma responsabilidade deste tamanho de ir contra uma investigação para se descobrir o que foi feito dentro da própria Casa Legislativa que ele preside, o Senado da República, e também da Câmara dos Deputados, afinal de contas é o presidente do Congresso. Ou seja, se um prédio público, um patrimônio do povo brasileiro foi atacado, o povo brasileiro tem direito de saber quem atacou, por que atacou, tem o direito a ter todas as informações. E 193 deputados querem essas informações. 37 senadores querem essas informações. Quer tirar essa história a limpo de uma vez por todas, para o bem da história do Brasil. Já passou da hora de ele ter responsabilidade e ler a instalação dessa CPI amanhã. Não há argumento algum para ele não ler. Portanto, para finalizar, e perdão por ter me alongado, ou o Supremo vai interferir numa decisão de um outro poder mais uma vez, ou então o senhor Pacheco assumirá essa responsabilidade sozinho. Vamos desenhar. Você tem um acervo de provas um material que pode resolver a questão. Lá aparecem, presumo não, tenho certeza, pelo comportamento dos envolvidos. Lá aparece culpado, é provada a culpa ou a inocência de alguém. O governo, não, existem duas possibilidades, ou somente participaram, toda a manifestação foi provocada e conduzida e chegou ao apedrejamento das sedes dos três poderes por obra dos bolsonaristas radicais. Eles é que organizaram o que a imprensa já chama de intentona bolsonarista. É uma piada. Bom, ou houve provocadores e deliberadamente foi abrandada, digamos assim, a guarda, a vigilância que há todo domingo também, em relação aos palácios, às sedes dos três poderes. É uma coisa ou outra. Os que são acusados pelo governo de bolsonaristas radicais querem que seja exibida essa prova. O governo não. Quem é o culpado? Se você tivesse a prova definitiva da culpa dos seus inimigos que queriam consumar um golpe de Estado, você ficaria contra a apresentação dessas provas ou a favor? A resposta a essa pergunta informa que o governo sabe que houve muita coisa nessa história aí mal contada envolvendo gente do governo e não quer que o país saiba e, portanto, trata o brasileiro como sempre, o povo brasileiro, como um bando de idiotas. Ana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já adiou a leitura desse requerimento para a instalação da CPMI de 8 de janeiro há 2 meses. Chegou a hora, não dá mais para adiar. Não dá. Eu acho que sobrou muito pouco para acrescentar diante dos brilhantes comentários do Silvio e do Augusto. A questão é, você coloca o seu nome, a sua assinatura num documento sério, dizendo, eu quero essa investigação, porque eu acho importante esta investigação.
qualquer que seja a investigação, e depois você retira, ou seja, você mudou de ideia, você acha que não é necessário mais uma investigação, deveria ser proibido retirar assinaturas de CPI ou CPMI. Colocou ali, colocou a sua digital, você mostrou que você está diante de um princípio que você quer investigar alguma coisa. E aí, de repente, você muda de ideia, né? Então, eu acho que isso precisa ser uma coisa discutida ali no Congresso, né? Na Câmara, no Senado. Se você coloca a sua assinatura, não tem como tirar. Como assim, mudei de ideia, não quero que investiguem mais o 8 de janeiro, ou não quero que investiguem mais o que quer que seja em relação ao governo, né, a Odebrecht, o Petrolão, o Mensalão. Mudei de ideia. Como assim mudou de ideia? Você quer investigação? É porque você está interessado na transparência dos fatos. A partir do momento que você coloca a sua digital, acabou, não tem como voltar atrás. Então, a grande questão dessa CPMI é exatamente o que o Augusto disse. Se você tem certeza absoluta que eleitores do seu inimigo político, porque no Brasil é inimigo político, não é opositor. O Bolsonaro se tornou um inimigo político deste atual desgoverno. E se você tem certeza absoluta que a base eleitoral do seu inimigo político causou tanta balbúrdia, tanta violência, vandalismo, crimes, cometeram crimes, a base eleitoral cometeu esses crimes, você vai querer expor. E se você não quer expor, é porque alguma coisa está errada. Como nós vimos que por 2 anos tudo ficou devidamente escondido, trancado, sob o selo de confidencial aqui nos Estados Unidos, sobre o 6 de janeiro, a invasão do Capitólio. 2 anos, tudo trancado. Imagens, investigação, depoimentos de policiais, depoimentos de pessoas que estavam lá dentro, policiais de fora, de dentro. E agora que os republicanos tomaram a Câmara e tiveram acesso a todos os documentos, aos depoimentos, às imagens, a nação americana viu, testemunhou que o que de fato aconteceu não foi bem o que os democratas empurraram durante 2 anos, e por isso eles tiveram que esconder. 18 horas e 56 minutos, mais de 58 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube, também pela plataforma Rumble. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Convido a você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu joinha, deixar o seu comentário, também participar, interagir do nosso chat. E também não esqueça de compartilhar esse link nas suas redes sociais, também grupos de WhatsApp, para a gente fortalecer nossa comunidade aqui da Revista Oeste no YouTube e também na plataforma Rumble. A gente vai seguir atento aí a essa cobertura sobre a CPMI de 8 de janeiro, como bem lembrou o Silvio, está ocorrendo uma reunião a portas fechadas em Brasília, na CCJ, e tudo pode acontecer, né, Silvio? Exato, tudo pode acontecer. Como a gente disse agora há pouco, seguimos lá na porta da reunião, nossa repórter Ruth Moraes está lá e a gente traz atualizações ao longo do programa, que até terminar o programa a gente traz as atualizações, ou você também, depois do programa, pode conferir no nosso site www.revistaoeste.com. Estamos ali, ó, no ponto. É isso aí, 18 horas e 57 minutos. A gente tem um recadinho para você e volta já já. Por que você ainda gasta dinheiro com óleo de cozinha, hein? Sai dessa vida! Com a Estação Culinária Tiziano, você pode cozinhar sem usar nenhuma gota de óleo e nada gruda na panela, viu, Silvio? Lívia, não precisa usar nem um pouquinho de óleo? Exatamente isso! Pode dar tchau pra gordura. Tiziano possui o mais poderoso antiaderente do mundo, sem falar da sua exclusiva composição de 6 camadas de proteção. Olha só no vídeo, vamos ver? Vamos lá. Tiziano chegou ao Brasil para revolucionar o seu jeito de cozinhar. Com a linha Tiziano é possível preparar pratos sem uma única gota de óleo. Você cozinha com facilidade porque nada gruda. Elas possuem o mais poderoso revestimento antiaderente do mundo. É uma exclusiva composição com 6 camadas que oferece maior resistência, durabilidade e leveza.
Viu só? Tiziano possui um padrão de qualidade que só uma panela die-cast pode oferecer. São 6 camadas que oferecem durabilidade e resistência muito superior. Então isso quer dizer que elas não descascam, é isso? Exatamente isso, não descascam, Silvio. E você aí, então, quer ter uma coleção completa da Estação Culinária Tiziano na sua cozinha? Ligue agora 0800 591 9292, E Lívia. é o seguinte, ó, as Tiziano são tão práticas que ajudam você a economizar tempo no fogão e gás de cozinha, porque distribuem muito melhor o calor, tá? E tem mais uma coisa, 10 anos de garantia só a Tiziano oferece. Gente, 10 anos de garantia. Então ligue agora 0800 591 9292 e parcele em 10 vezes com frete grátis. E não para por aí, tem promoção. Ligou agora, você leva a 5ª panela de presente e os 50 primeiros vão ganhar espátula de silicone. Corre para ligar em 0800 591 9292. E as afirmações de Lula sobre os Estados Unidos na semana passada repercutiram mal no governo norte-americano. No sábado, ele responsabilizou o governo Biden por incentivar a guerra na Ucrânia. Outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. No mês passado, o Brasil ficou de fora da declaração final da 2ª edição da Cúpula da Democracia. O texto trazia críticas à invasão russa na Ucrânia. Há 10 dias... Perdão, temos um vídeo. Vamos lá. É necessário ter guerra. O que o Putin quer? O Putin não pode ficar com o terreno, sabe, da Ucrânia. Não vamos, talvez nem se discuta a Crimeia. Talvez nem se discuta a Crimeia. Mas o que ele invadiu de novo vai ter que repensar. O Zelensky não pode também querer tudo o que ele pensa que vai querer. Sabe? A OTAN não vai poder se instalar na fronteira. Na última quinta-feira, durante a cerimônia de posse de Dilma Rousseff no Banco dos BRICS, Lula atacou a hegemonia do dólar. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? Quem é que decidiu que era o dólar a moeda depois que desapareceu o ouro como paridade? Por que não foi o ien? Por que não foi o real? Por que não foi o peso? Porque as nossas moedas eram fracas, as nossas moedas não têm valor em outros países. As falas de Lula também causaram mal-estar na imprensa americana. Jornais como o Washington Post, Wall Street Journal e The New York Times criticaram a postura do presidente brasileiro depois do encontro com Xi Jinping. O Washington Post escreveu em sua reportagem que, abre aspas, o Ocidente esperava que Lula fosse um parceiro. Ele tem seus próprios planos. Começo por você, Ana. Várias questões aqui para serem analisadas, né? Mas você acredita que pode haver algum tipo de retaliação por parte dos Estados Unidos em relação a essas falas do presidente Lula? Um mal-estar tremendo, né? Um mal-estar tremendo. Eu conversei com algumas fontes do Partido Republicano, que eu tenho contato, e eles me disseram que o mal-estar está também entre democratas, aqueles democratas moderados, né, que normalmente votam com pautas, normalmente se candidatam com pautas independentes, que não são tão exclusivas dos dois partidos, e o desconforto, ele existe. Agora, resta saber se a extrema esquerda do Partido Democrata, porque nesse debate público só existe extrema-direita, né? Extrema-esquerda praticamente não existe, todos ignoram, mas ela existe sim, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eles estão preocupados com pautas ideológicas e eles vão empurrar essas falas, né, do Lula para debaixo do tapete.
Lembrando que o senador Ted Cruz, ele escreveu um documento lido no plenário do Senado e foi aplaudido, inclusive, quando os navios de guerra iranianos, eles atracaram no porto do Rio de Janeiro, porque aqueles navios estão sob sanções americanas. E o senador Ted Cruz exatamente disse isso. Será que, diante de tantos esforços, né, tantas medidas e políticas para combater o terrorismo mundial, o Brasil agora vai entrar na lista daqueles que protegem terroristas, né, e atracam navios que já são sancionados pelo governo americano? Na sexta-feira eu mencionei, né, essa manchete do Washington Post, e olha, para o Washington Post, que é um jornal totalmente alinhado com o Partido Democrata, está reclamando do Lula, é porque o assunto está sério. O Lula não entende absolutamente nada de geopolítica, e para o Joe Biden, né, que comemorou a eleição do Lula, hoje vai ser em inglês, tá? Boa, Ana. E aí, Silvio, numa das falas aí das declarações de Lula, ele fala aí, né, aspas, né, que os Estados Unidos devem parar de incentivar a guerra. Claro que isso repercutiu muito mal internacionalmente. Todas essas falas, essa viagem foi um desastre diplomático, né, Paula? Coloca o Brasil, do ponto de vista da geopolítica mundial, no lugar errado, num lugar até perigoso, se a gente pensar em possíveis, eventuais, futuras sanções comerciais no mundo. Agora, veja, até na Segunda Guerra Mundial, né, quando o Brasil era governado por um ditador populista, um autoritário populista, o Brasil ficou do lado certo da história, né? E o Lula, justamente por questões ideológicas, empoeiradas, com cheiro de velho, ele coloca o Brasil no lugar errado. Mas tem método aí, né? O Brasil, no governo dele, não quis assinar um repúdio, por exemplo, à Nicarágua, que está perseguindo cristãos, expulsando padres. Lá, sim, você tem um ditador e um esquerdista ainda mais carnívoro, né? Não quis. Agora vem com essa. E, aliás, hoje temos aqui, né, um enviado, um chanceler russo em solo brasileiro, uma semana depois dele ter desembarcado da China. O Brasil, de fato, é um anão diplomático nesse momento. Augusto? As pessoas que leem algum livro, pensam alguma coisa, tem mais de 5 neurônios, não tem vergonha de ouvir a pessoa em que votaram. Eles não têm... Dizer uma coisa dessas. Pensa bem, sabe? Se eu chego aqui, não sou presidente de nada, chego aqui e digo, vem cá, por que a gente não acaba com essa história de dólar? Por que a gente não negocia com a moeda de cada país e tal? Aí vocês vão certamente perguntar assim, é porque o dólar é a referência mundial. Quando a gente vai para uma casa de câmbio, se olha, as moedas são, é medido o valor de cada moeda em relação a quê? Ao dólar americano, não é assim? Agora o Lula propõe que a China pague, por exemplo, as importações brasileiras em reais. Olha só o que o cara pensa. Ele acha possível, cada país assim, não, vamos negociar com a Argentina. Você me paga em pesos, eu pago em reais. Tá, quanto está valendo o peso? Em relação ao dólar. Então, esse tipo de coisa, não chegar alguém e falar, Lula, não fala sobre isso. Fica quieto, você não estudou, você não foi à escola. Para você, 2 mais 2 são 3. Fica quieto. Aí não. Deixam ele continuar falando, aí diz o seguinte, que a Rússia pegou um terreno da Ucrânia. Terreno. Quer dizer, ele pega, então, o que ele diria se fosse presidente do Brasil quando o Hitler tomou, por exemplo, a Polônia? É um terreno da Polônia. Quando um não briga, 2 não querem. Quer dizer, o sujeito vem, te dá um soco, você oferece outra face e tudo bem, porque o que tem? Perder um pouquinho. Ele fala que toda noite ele pensa no dólar. É por isso que não sobra até para estudar alguma coisa, meu Deus do céu. Não é possível ele dizer que a Ucrânia não pode levar tudo. A Ucrânia quer 2 coisas. A paz, né, além da paz,
a preservação da guerra, do próprio território e a devolução da Crimeia. Se vier isso aí, ele nem exigiu. O Zelensky reagiu, a Ucrânia reagiu a uma invasão. Então, o Lula não deveria ver pelo menos os memes sobre ele que circulam por aí. Dá o Rio Grande do Sul para a Argentina, vê se a Argentina não passa para o Brasil, Bariloche, por exemplo, o Brasil tem neve, um negócio desse. Quer dizer, diziam que o Bolsonaro deixava o Brasil isolado, o Lula deixou o Brasil morrendo de vergonha. Quem não morre de vergonha, essa turma que aplaude, é porque realmente sofre de um tipo de sabugice que eu desconheço. Eu nunca vi coisa parecida. Mas o salário da Dilma vai ser pago em dólar, né? Pronto, exatamente. Bem lembrado, Ana. Agora 19h09, mais de 58 mil pessoas estão nos acompanhando ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência. Aliás, quero aproveitar essa audiência ótima para convidar você que está nos acompanhando a assinar a Revista Oeste, você que gosta do nosso conteúdo, acompanha aqui o Oeste Sem Filtro, sempre de segunda a sexta, e todos os nossos programas aqui na grade do canal da Revista Oeste no YouTube, assinar a nossa revista digital. Toda sexta-feira um conteúdo exclusivo é disponibilizado no nosso site. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, não aceita dinheiro de partido político, a gente não tem rabo preso, então isso garante a isenção de todos os nossos jornalistas, a liberdade de informação dos jornalistas que escrevem aqui na Revista Oeste, tanto no site quanto na nossa revista digital, em todos os nossos programas aqui da grade. Então convido a você para assinar, é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou usar esse QR Code que está aqui do ladinho, um passo a passo bem simples. Você que está cansado da velha imprensa, está cansado do consórcio da imprensa, vem para a Revista Oeste. Aqui você vai encontrar assuntos que você não encontra em outros veículos de comunicação. Paula, e vamos contar agora, Vamos contar agora, exatamente. Uma história Augusto. exemplar. Essa é muito boa, né? Agora 19h10, presta atenção, você que está chegando aqui no Oeste Sem Filtro, para acompanhar essa história que é boa. A direção da Revista Oeste recebeu, às 20 horas da última sexta-feira, um recado de um repórter do Globo, dando prazo de 42 horas para que fosse esclarecida uma queda no número de visitantes do site. A explicação do remetente: ele investigava, aspas, a readaptação de sites que, segundo o Globo, se alinharam mais ao discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. Um levantamento feito pela consultoria Bytes indicava que a Revista Oeste estava nessa lista de queda de audiência. Bom, resposta da Revista Oeste, aspas. A Oeste sempre foi um veículo independente, como deixa claro o nosso pacto com o leitor publicado no site. Como nossos números dizem o contrário, precisamos de uma cópia do material da Bytes até às 6 horas da tarde de hoje. Pelo que você escreveu, o repórter do Globo, o que eles dizem sobre a Oeste é fake news. Desde o nascimento da Oeste, o número de funcionários quintuplicou. Se houvesse queda, estaríamos numa situação financeira que teria resultado numa onda de demissões, como vem ocorrendo no Grupo Globo. Fecha aspas. Depois dessa resposta da direção da Revista Oeste, o discurso do repórter mudou. Ele pediu desculpas por ter mencionado queda na audiência. Ele disse que o relatório da Bytes não mencionou essa queda e enviou o trecho que cita a Revista Oeste. E aí eu vou ler aspas para esse trecho do relatório da Bytes. Aspas. A Revista Oeste manteve o crescimento de seguidores, mas em menor escala quando comparado ao período eleitoral. Novembro do ano passado foi o mês com maior aumento, com quase 640 novos mil seguidores. Desde então, entre dezembro do ano passado e março deste ano, os perfis do portal nas redes sociais contabilizaram mais de 400 mil novos seguidores, fecha aspas. Bom, em resumo, a Revista Oeste nunca parou de crescer. Jairo Leal, publisher da Oeste, informa que o primeiro trimestre deste ano foi o melhor da história da Oeste. Augusto Nunes, quero te ouvir em relação a essa história toda confusa. Vamos explicar para a nossa audiência. Primeiro, o repórter questiona a Oeste, que havia uma queda na audiência dos nossos visitantes. Depois, quando a gente questionou e pediu o relatório, ele falou, opa, peraí, não é bem assim, houve um equívoco, me desculpa, e mandou um outro trecho
do relatório. Pegou mal, né? Se não houvesse a resposta altiva e verdadeira, né, que respeita os fatos, da Oeste, agora, nesse hora estariam os leitores aí do Globo, estariam lendo que a revista Oeste tem problemas financeiros, faltam seguidores para o site também dirigido aqui pelo nosso Silvio Navarro. Tá, e sobre o Globo, nada. Sobre o Globo, nada. O Globo está demitindo porque eles acham que isso faz bem para profissionais que precisam mudar de ares ou mudar de profissão, tal, para sentir como a vida é agradável. E é isso. Pois nós tratamos desde o primeiro momento como fake news e cobramos. Mande os números. Isso é uma coisa que acontece assim no jornal. O editor quer manter o cargo e sabe que estão ocorrendo demissões ali por perto e tem medo do que os jornalistas chamam de passaralho. Aí vem um levantamento qualquer, fala, houve uma queda. Ele leu a palavra queda, leu a palavra essa, pronto. Chama um repórter, né, imbecil, qualquer também incapaz de entender o que está lendo, segundo o próprio repórter. E aí já está pronto para escrever uma reportagem que vai ser a glória da redação. Por 3, 5 minutos eles não vão pensar mais em demissões. E levaram pela proa a resposta que eles não costumam levar. Manda os números. Isso é fake news. Agora, está convidado, então, aí o ministro Alexandre de Moraes a incorporar as fake news. A gente manda toda a papelada, porque até agora, vamos repetir sempre, não tem um simpatizante do Lula no inquérito das fake news. Eles não mentem. Está aí, uma mentira que nós aqui, em homenagem à verdade tão prezada pelos ministros do Supremo, impedimos que acontecesse. Está aí. E aí, Silvio, a gente está aqui desde o começo da Revista Oeste, a gente só vê a empresa crescer, o número de funcionários quintuplicou. A Revista Oeste, o site, não para de crescer, e aí vem esse questionamento que ele acha que ele não esperava por isso, né, Silvio? A gente pedia aí o levantamento com os números. É claro que não. Olha, só um rápido, muito pouco a acrescentar em relação ao que o Augusto falou brilhantemente. É assim que eles fazem jornalismo. É assim, é desse jeito. Se eles fazem jornalismo desse jeito para tentar atacar uma publicação independente que, ao contrário deles, não está precisando passar o pires pedindo dinheiro para órgãos públicos ou que aceita publicidade estatal, se eles fazem assim para atacar a Revista Oeste, para poder chamá-la de bolsonarista, site bolsonarista, revista bolsonarista, imagina o jornalismo que eles praticam com outras áreas, com outras coberturas. É só isso que eu tenho a acrescentar, Paula. Nós aqui na Oeste temos a consciência absolutamente tranquila de que aqui nunca caiu uma moeda de recurso público. Já na semana passada, nós divulgamos no Oeste Sem Filtro, por exemplo, que só pela campanha dos 100 dias de governo, as principais emissoras de TV aberta no Brasil ganharam mais de 30 milhões. No caso da emissora que recebeu mais, 11 milhões para fazer a campanha dos 100 dias do governo Lula, aquela fábrica de narrativas publicitária que foi divulgada, que não tem uma única verdade, uma única obra, porque é um governo que não fez nada a não ser bravatas com estilo palanqueiro, como se a eleição não tivesse acabado, que vive no retrovisor, porque não tem horizonte, então precisa ficar falando do presidente Jair Bolsonaro e atacando os seus adversários num revanchismo histórico e explícito. Por essa peça publicitária eles receberam 11 milhões de reais. Nós aqui não recebemos nenhum centavo, porque não precisamos. Nós temos vocês, nossos assinantes. Pois é, Silvio, e o repórter que nos questionou faz parte do grupo dessa emissora que levou aí 11 milhões, né, do bolo dos 30 milhões. Ana, eu tô chateada que vocês não me contaram, perdão, não me contaram isso na sexta-feira. Mas olha... Vocês riram sozinhos, no sábado e no domingo.
Mas era Não, quase nós 20 não horas. sabemos. Era 8 da noite quando eles mandaram esse e-mail na sexta-feira. Nem dava pra gente comentar. Eu não tinha visto, eu vi hoje. Senão a gente teria comentado aqui no programa já na sexta-feira, teria compartilhado. Isso me lembrou aqui uma matéria que fizeram aí no Brasil também. Não vou falar o portal, não. Falando da Fox News, né? O que explica a crise dos ícones na mídia da direita, dizendo que o Tucker Carlson, que é o programa de maior audiência de todas as TVs aqui nos Estados Unidos, TVs a cabo, como os números estavam derretendo, as fake news, as mentiras e tal. E aí eu li aquilo ali e falei, bom, tem alguma coisa errada, eles não checaram os números, não é possível, porque os números são divulgados todo mês. Aí 2 dias depois, lá no finalzinho da matéria, tá uma errata, né? Diferentemente do publicado na primeira versão, a Fox não perdeu a liderança de audiência nos Estados Unidos. Ou seja, é inacreditável. Essa semana também, o Elon Musk foi entrevistado por um repórter da BBC, e o repórter dizendo como o Twitter estava agressivo, o novo Twitter, né, sob a administração do Elon Musk, como ele se sentia às vezes agredido, que ele entrava ali, ele se sentia num campo assim muito perigoso, os extremistas. E aí o novo dono do Twitter, o Elon Musk, que preza muitíssimo pela liberdade de expressão aqui nos Estados Unidos, disse que comprou o Twitter exatamente por isso, para preservar a liberdade de expressão. Ele começou a perguntar ao rapaz, esperava ele acabar de falar, e começou a perguntar ao rapaz, mas você pode me dar um exemplo? E o rapaz falando, não, é porque os extremistas, né, aquelas coisas que todos eles jogam, né, como esse repórter aí, não, porque... E o Elon Musk falava, não, mas se você se sente tão inseguro, atacado, você pode me dizer assim, um exemplo que você tem ali aberto o Twitter e viu? E o rapaz dizia, não, mas não é só comigo. Resumo da ópera. Quando você aperta para dizer me mostre os números, me mostre o fato, me mostre a verdade, eles não conseguem, os argumentos não param em pé, seja de um repórter, né, do Globo, ou de um repórter da BBC, ou do ministro da Economia, o Haddad, quando você fala, ok, eu te ouvi, agora eu gostaria de saber os números, ou o evento, né? A própria discussão que eu sempre comento aqui sobre transexuais no esporte feminino, quando começam a falar transfobia, eu falo, mas vamos falar então de hormônios, de antidoping, de biologia? Também desaparecem. Ou seja, é só você pedir um pinguinho só de realidade, de fatos, aí eles desaparecem. Parabéns pela resposta, né, que nós demos na sexta-feira, inclusive com aquele beliscãozinho, né? Parece que vocês do Grupo Globo é que estão passando por alguns problemas. A resposta nós demos hoje, Ana, mas o e-mail foi enviado na sexta-feira às 8 horas da noite. E é por essas e outras que você que está nos acompanhando tem que assinar a Revista Oeste, só aqui para a gente compartilhar esses bastidores da notícia com você que gosta então do nosso conteúdo, corre lá para assinar a Revista Oeste, são assuntos que você não vai encontrar em outros veículos de comunicação e mais uma vez, aqui a gente não aceita financiamento público, a gente não estava naquele bolão lá dos 30 milhões, para isso a gente precisa do seu apoio e da sua assinatura para garantir a isenção e a liberdade dos nossos jornalistas. E nesse caso ficou muito feio para o repórter do Globo, a inveja mesmo mata. Ô Paula, olha só, nós mostramos o que acontece nos bastidores porque a gente não tem medo, nem receio de mostrar o que acontece nos bastidores da nossa redação. Já outros, eu não sei. A inveja é uma dor psicológica, é sinal que está faltando alguma coisa na sua vida, ou que você tomou um caminho errado. A inveja é ruim, faz mal. Aliás, eu queria aproveitar que você disse a palavra-chave aí, né? Medo. Um país que sente medo, como a gente nota aí no país, gerado pelo Supremo, sobretudo pelas atitudes do ministro Alexandre de Moraes,
Ele sofre de um tipo de medo que nega a existência da democracia. Numa democracia não há medo, porque não pode haver arbitrariedade. Não pode haver o descumprimento da lei por um juiz, ministro no caso, mas que age como super juiz. Então, o medo que aqui não é contagioso por aqui não chega, e não chega porque não devemos nada. O medo ele não pode existir em qualquer regime, sob pena de negar que esse regime possa se apresentar como democrático. É bom pensar nisso. Agora, 19h24, a gente tem mais um recadinho para você e volta já já. Você que está aí acompanhando a programação da Revista Oeste, vamos falar de um produto com excelentes resultados, o Ora Pronobis da Vitae Gold. Foi desenvolvido exatamente para você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo por conta de inflamação ou aquele desgaste nas articulações, vem a famosa dor nas juntas, não é isso, Renata? É isso mesmo, Silvio. E você que está sentindo dor, seja ombro, joelho, cotovelo, tornozelo ou costas, já entre em contato com a gente, peça seu Ora Pronobis da Vitae Gold, porque esse é concentrado. Além do Ora Pronobis ser um anti-inflamatório excelente, eu digo um dos melhores que existem, naturais, você vai ter um resultado rápido, porque ele vai exatamente no foco da sua dor. Ou seja, tá aí com esses sintomas de dor no corpo, dor nas juntas, tá com dificuldade para fazer as tarefas mais básicas do dia a dia? Pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. E ele vai muito além da dor, ele vai acabar com a sua dor, mas ele é repleto de vitaminas e minerais. Ele tem mais cálcio que o leite, mais vitamina C que a laranja, ele é extremamente rico em proteína e também mais ferro do que a beterraba e que o espinafre, ou seja, tá fazendo um tratamento para anemia, coloca o Ora Pronobis. Ele vai ajudar também a melhorar o seu colesterol, a sua pressão arterial e diminuir a absorção de açúcar pelo seu sangue. Então corre lá, gente, 0800 291 2200 e eu aposto que a Renata tem promoção hoje. Tenho promoção e a promoção tá muito boa. Ligou, falou que tá assistindo a gente aqui na Oeste. Você vai ter imediatamente 70% de desconto. É muito desconto, 70% garantidos. Não vai pagar frete, o frete é grátis para todo o Brasil. Ligação é gratuita e a gente vai mandar de presente para você um frasco do nosso colágeno tipo 2. Ele também vai trabalhar nas articulações e nas dores, ou seja, você vai ter uma dupla maravilhosa lutando contra as suas dores de uma forma natural e segura. É só ligar. 0800 291 2200. Ligue agora e vamos cuidar da saúde, gente. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro sugeriu uma CPI dos móveis do Palácio da Alvorada. Em conversa com seguidores no Instagram, Michele começou respondendo onde estão os móveis do Alvorada. Esses móveis estão ou no depósito 5 do Palácio da Alvorada ou no depósito da Presidência. Existe esse depósito com várias cadeiras, mesas, sofás, quadros, que você pode fazer esse rodízio. Quando a Marcela Temer me apresentou o Alvorada em 2018, ela me falou dessa possibilidade e da possibilidade de eu trazer os meus móveis da minha casa e poder utilizá-los no Alvorada. Eu fiquei 6 meses dormindo na cama do Alvorada, cama que outros presidentes usaram, com certeza. No segundo semestre de 2019, a minha mudança chegou, tá? Até a pedido da minha filha Laura, que queria que nós fizéssemos uma sala com os nossos móveis da nossa casa do Rio de Janeiro. Então, nós tiramos os móveis, esses móveis foram para o depósito, eu coloquei os móveis do meu quarto e os móveis da sala. Ela criticou a compra feita pelo casal Lula e Janja de quase R$200 mil de 5 móveis e um colchão. Isso sem processo licitatório. Só que, infelizmente, os que pregam a humildade, a simplicidade, não querem viver no simples, tá? Zombando e brincando com o dinheiro do contribuinte. Nós ficamos por 4 anos no Alvorada, nós não fizemos nenhuma licitação de enxoval, não tinha toalha, não tinha roupas de cama decente, eu usei os meus lençóis na minha cama, na cama de visitas, para não fazer licitação, porque eu entendi o momento que nós estávamos vivendo. Agora eu sugiro a CPI dos móveis da Alvorada. Boa iniciativa essa, Ana, da Michele Bolsonaro. Só para a gente lembrar a audiência aqui que o governo vai ter de explicar na Câmara a aquisição dos móveis para os palácios da Alvorada e do Planalto. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle convidou a ministra Esther Dweck
da Gestão e Inovação em Serviços Públicos para justificar as compras sem licitação. Só o colchão, a cama custou R$42 mil e os sofás R$98 mil. Eu acho que foi uma provocação, né, da ex-primeira-dama, mas claro, né, quando nós falamos de CPI, de CPMI, é porque merece uma investigação. E o que a Janja mostra, além do péssimo gosto, né, para se vestir, ela mostra um deslumbramento, só que é um deslumbramento com o dinheiro dos outros. Uma coisa é você comprar uma mesa de R$200 mil com seu dinheiro, faça bom proveito. Agora, R$200 mil, cama e sofá de 60 mil, 40 mil, com o nosso dinheiro, esse é o problema, esse é o grande problema, porque a pergunta é se a Janja compraria para a casa dela uma mesa de R$200 mil. A senhora compraria, Janja, uma mesa de R$200 mil para a sua casa, ou porque é muito fácil, né? O nosso dinheiro aí do pagador de impostos está em cima da mesa e a senhora quer gastar? Eu deixo uma recomendação, né, para a nossa querida ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Seja uma boa alma, Michele, dá umas dicas de etiqueta e de como se vestir para a nova primeira-dama, que ela anda precisando. Ana, bem lembrado. Por isso que eu vivo dizendo que o Brasil é o país das oportunidades, né? Eu lembrei que um assaltante de banco virou presidente de banco. Agora, se uma mulher de preso pode comprar uma coisa dessas, tá vendo? Outro dia era mulher de preso, a Janja, olha como subiu na vida. Só no Brasil, né? Só no Brasil. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo aqui de Silvio Navarro. Muito boa noite. Começando a semana aí aquecida, né, Silvio? E essa semana promete, gente, vamos ficar de olho na CPMI, tem que ficar de olho em como está se comportando o seu deputado, o senador que você votou agora na eleição do ano passado. Não faz tanto tempo, todo mundo ainda se lembra em quem votou para deputado federal e para senador, para ver que tipo de comportamento eles vão ter caso o senhor Rodrigo Pacheco queira prestar o desserviço ao Brasil de esconder, porque será disso que se trata, o que de fato aconteceu no dia 8 de janeiro. Chegou a hora de tirar essa história do 8 de janeiro a limpo para que a nossa história como nação permaneça limpa daqui para frente. E que quem cometeu qualquer tipo de irregularidade, quem jogou uma pedra, quem depredou, quem vandalizou a Câmara, o Senado e outros prédios públicos, devem pagar a letra rigorosa da lei. Mas para tal, nós precisamos de uma CPMI para que nada fique escondido no futuro. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Começamos aí a semana e vamos cobrar, né, como bem lembrou o Silvio, dos nossos deputados e senadores, a instalação dessa CPMI de 8 de janeiro. Exatamente. E eu puxei aqui o meu artigo todo sobre o Gilmar Mendes. Rapidamente, ele também mandou soltar o Marcos Valério, né, nome do mensalão, mandou soltar o Ike Batista, ignorando aí totalmente o fato de que sua mulher trabalhava no escritório que defendia os interesses do empresário, mandou soltar José Riva, Augusto e o Silvio devem lembrar, né, conhecido como o maior ficha suja do país, né, Silvio? Que respondia na época a mais de 100 ações na justiça por corrupção e improbidade. Mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, né, lá naquela operação Chequinho. E em 2008, com dois habeas corpus, ele mandou soltar o banqueiro Daniel Dantas. Amanhã a gente entra mais na falta de memória do senhor Gilmar Mendes. Obrigada, Silvio. Obrigada, Paula, mestre Augusto Nunes. Para toda a nossa audiência, bom descanso e até amanhã. Ana, o José Riva é de Mato Grosso. Foi deputado de Mato Grosso, foi prefeito de Juara nos anos 80. Ele é de Mato Grosso. Boa noite a todos. Mais uma recomendação, pessoal. Entre na hashtag Gilmar Mendes, está bombando no Twitter. Entre nessa hashtag.
Vocês vão encontrar muitos vídeos interessantes do Gilmar Mendes ali, para refrescar a memória do ministro do STF. Boa, Ana. Vamos ver se a gente disponibiliza esse artigo da Ana. Não sei se já está liberado para assinantes, não assinantes, mas a gente providencia aí para todo mundo ficar sabendo essa lista. E vale providenciar uma parte 2, né, Ana, para uma próxima, para fazer uma atualização. Sem dúvida. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite, minha querida Ana. E antes da boa noite a quem nos acompanhou, eu só queria lembrar isso. O que o Silvio falou é muito importante sobre a CPMI. E eu também recomendo o seguinte, quer dizer, vamos ficar de olho no começo dessas deliberações aí do Supremo sobre o 8 de janeiro. E vamos fazer o possível para acabar com esse episódio que envergonha o Supremo Tribunal Federal e, por consequência, o país, porque é uma instituição que merece respeito. O Supremo demorou 1 ano para julgar 40 do Mensalão e soltou todos. O Supremo, se for julgar 1.000 pessoas, façam as contas e veja aí o tempo de cadeia que eles vão impor a inocentes. É isso. Boa noite, até amanhã. E para você que ficou conosco até aqui, deixa o seu like, o seu comentário no nosso canal da Revista Oeste no YouTube. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste, a sua assinatura move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite e a gente te espera aqui amanhã a partir das 5h45 da tarde. Pessoal, antes de encerrar, quero aproveitar para falar com você que sofre de artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia e dores no corpo. Por causa de inflamação, vem desgaste nas articulações, surge a dor nas juntas. O corpo dói. Vamos falar do Ora Pronobis da Vitae Gold. Exatamente, Silvia, a famosa dor nas juntas. Então você que está aí sentindo dor, coloque-se como prioridade na sua vida, se cuide agora. Com o Ora Pronobis da Vitae Gold, a gente vai conseguir um resultado muito rápido, porque ele é extremamente concentrado e ele vai diretamente no foco dessa inflamação, acabando com a dor de uma forma muito mais rápida. Ou seja, se você está aí com esses sintomas, dor no corpo, dor nas juntas, está com dificuldade para fazer as coisas mais básicas no seu dia a dia, pegue o telefone e ligue 0800 291 2200. Vou repetir, 0800 291 2200. E muito além de um anti-inflamatório, que o Ora Pronobis ele vai controlar sua pressão arterial, vai diminuir o seu colesterol, vai também melhorar a absorção de açúcar pelo seu sangue, além de ele ter mais cálcio que o leite, mais vitamina C que a laranja, uma concentração bem grande de proteína. E para você que trata aí anemia, ele tem mais ferro do que a beterraba. Então tem que aproveitar mesmo. Então quem correr lá agora no finzinho do programa e discar 0800 291 2200, eu aposto que a Renata ainda tem promoção. Tem promoção boa e é promoção de fim de programa. Não deixa pra depois. Ligou pra gente, falou que está assistindo a Oeste, vai ter um desconto de 70%. É muito desconto pra você. Além desse desconto maravilhoso, que já é sensacional, a gente vai mandar de presente esse colágeno tipo 2, que é um aliado no tratamento da sua dor. Ele vai direto nas articulações. Ora Pronobis diretamente no foco da dor, você vai ficar sem dor nenhuma. Eu vou repetir a promoção, Silvio. 70% de desconto, parcelamos, frete grátis para todo o Brasil e não vai pagar nem para ligar. Então vamos lá, 0800 291 2200. O Ora Pronobis é da Vitae Gold.